Fique atento àquilo que Deus tem para a história da sua vida. Fique atento para aquilo que Deus tem para a história da sua vida. Jeremias capítulo 6 diz assim: quando Sanbalat, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sanbalat e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de Enomo. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso enviei-lhe mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sanbalat me enviou pela 5ª vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta. Nela estava escrito o seguinte: entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo, que você e os judeus estão querendo se rebelar, e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles. E pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo: ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, venha agora e vamos, em conjunto, conversar a respeito disso. Mandei dizer-lhe: nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra, e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias, capítulo 6, versos 1 ao verso 9. Que palavra linda! Eu sempre fico... Eu não sei qual é a palavra que eu uso, eu fico muito entusiasmado quando eu leio a Bíblia. Eu fico muito entusiasmado porque essa palavra é muito viva. Meu Deus, que coisa profunda acabamos de ler. Talvez uma pessoa que não tenha o Espírito Santo leia um texto como esse e não encontre prazer. Mas você que nesse instante está me ouvindo, peça ao Espírito Santo. Fala comigo, Espírito Santo. Ilumina meu entendimento, deixa eu entender o que é que existem nessas palavras, o que é que está sendo revelado aí, o que é que está sendo revelado e aquilo que a minha carnalidade esconde. Sim, porque a nossa carnalidade, ela esconde a revelação de Deus, sabe? O apóstolo Paulo disse que o pendor da carne é morte, mas o pendor do Espírito é vida e paz. Por isso que a gente pede a Deus, todas as vezes que a gente lê a Bíblia, que Ele ilumine nosso entendimento, à luz dessa palavra, com a força do Espírito Santo que a inspirou, para que pendamos para a vida e paz. As pessoas estão com muita dificuldade de encontrar vida e paz, porque não conseguem desfrutar disso que nesse exato momento, de maneira tão simples, você aí na sua casa, eu aqui na minha, não é?
Cada um de nós no seu canto, chorando seu pranto, colocando diante de Deus as suas dificuldades. Mas esse é o momento em que Deus, ele fala, ele alegra o nosso coração, ele nos enche de alegria. Irmãos, esse texto, ele me disse a seguinte frase: fique atento à história que Deus tem para a sua existência. Fique atento à história que Deus tem para a sua existência. Não perca de vista aquilo que Deus tem projetado numa linguagem de hoje, programado para a sua vida aqui. Não perca de vista isso. Aliás, eu acho que essa é a maior desgraça que pode acontecer com um crente. Com o ser humano, de modo geral, mas eu digo com o crente porque Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, diz que nós precisamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento para sabermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Então eu suponho que alguém que tenha vivido esse processo, um crente, ele conhece a vontade de Deus para si. Então a pior desgraça que pode acontecer com um crente é viver aqui tanto tempo e não saber por que vive. Pois bem, preste atenção, fique atento àquilo que Deus tem para a sua história, para a sua existência. Foi exatamente isso que essa mensagem me disse quando, lendo a palavra, quando meditando, logo cedo de manhã, o Espírito Santo me iluminou o entendimento, falou ao meu coração. E é sobre isso que eu quero falar com você. Mas como eu costumo fazer sempre, essa palavra, principalmente, para aqueles que não são muito achegados, afeitos à leitura da palavra, aqueles que talvez estejam me ouvindo e nunca tiveram contato com esse texto, deixa eu fazer aqui um rápido recapítulo do que acontece. O que acontece é que o povo de Israel havia sido levado ao cativeiro da Babilônia. Alguns de vocês devem lembrar, esse cativeiro foi lá por volta do século 6 a.C., precisamente 584 a 586 a.C., e foi levado ao cativeiro um grande grupo do povo de Israel. Pouquíssimos ficaram, mas numa grande maioria, um grande grupo foi levado para ser cativo, foi levado ao cativeiro, e lá esse povo permaneceu por 70 anos. Nesse período, claro, os seus opressores destruíram Jerusalém. Destruíram completamente. Jerusalém passou mais de 100 anos. Mais de 100 anos, completamente destruída, completamente em ruínas. Pelo menos 142 anos é o que data os registros dos historiadores, a historiografia. Veja, 142 anos, completamente destruída, dos quais 70 anos o povo ficou na Babilônia, presos, até que, vocês sabem que todo império, ele só é império até que alguém mais forte ou mais audaz o substitua no poder, o que aconteceu com o Medo-Persa, que toma o poder da Babilônia, e aí, de maneira, como é que eu diria, paulatina, o povo foi voltando para Jerusalém. Nós temos uma primeira volta, isso acontece com Zorobabel, um grande líder, mas que levou um grupo desse povo que estava lá opresso, oprimido, melhor dizendo, lá na Babilônia, leva para Jerusalém. Mas quando chega lá, de maneira muito incipiente, muito sofrida, o povo que ali ficava, por exemplo, os samaritanos, isso é assunto para outro dia, mas, por favor, siga a linha de raciocínio. Os samaritanos eram um povo que acabou ficando misturado culturalmente, tinha um certo sincretismo religioso. Por isso que os judeus do tempo de Jesus tinham um conceito preconcebido. Lembra da história
do bom samaritano, que Jesus conta, é justamente para apontar esse conceito preconcebido que o povo de Israel ficou com o grupo, aquele pequeno grupo lá de judeus que não foram levados para a Babilônia e que se envolveram ali, se comprometeram culturalmente. Houve o multiculturalismo ali, a inserção cultural, e esse povo juntou lá o seu conjunto de regras, valores, crenças. Então, quando esse povo, depois de 70 anos, volta para Jerusalém, encontra um povo misturado. E Jerusalém, como disse, totalmente destruída. Muitos voltaram a trabalhar com suas fazendas, né? Muitos foram para a agricultura, outros para a pecuária, mas não tinha como reconstruir Jerusalém. E esse foi o primeiro grupo. Depois veio um segundo grupo, o grupo de Esdras. Lembra de Esdras? Pois bem, Esdras liderou, digamos assim, um segundo grupo que veio da Babilônia e estava indo ali para Jerusalém. E a Bíblia diz que Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, cumprir a lei do Senhor e ensinar os seus estatutos em Israel, justamente para fazer esse resgate, né, da cultura judaica pura, digamos assim. Pois bem, mas também não conseguiu reconstruir Jerusalém. Até que no terceiro grupo, esse terceiro grupo, ele foi liderado por Neemias. Neemias era uma figura impoluta e restrita, que havia havia sido criado muito tempo de sua vida, ainda no cativeiro. A historiografia mostra que Neemias, ele nasceu no cativeiro. É um crente de cativeiro. E Neemias sai de lá e lidera um grupo que sai do cativeiro e vai para Jerusalém. Veja, terceiro grupo, não é assim? Pois bem, quando Neemias chega lá, está lá no capítulo 1 de Neemias, chega lá, Neemias senta às portas da cidade de Jerusalém e se põe a chorar. E Neemias diz, meu Deus, como é que a gente vive desse jeito? Como é que a gente consegue viver sabendo que isso aqui está tudo destruído? E ele começa juntando um pequeno grupo. Aliás, o livro de Neemias é um excelente livro para se discutir liderança, porque o povo estava acabado. Olha, o nome Neemias significa, ao pé da letra, em hebraico, consolador, aquele que consola. Pois bem, Neemias fez muito jus a seu nome. Ele consolou o povo, ele influenciou o povo que estava em trevas emocionais, né? O povo que estava deprimido, o povo que estava triste, sem perspectiva nenhuma. E Neemias vai e anima esse povo à reconstrução do templo. Bom, isso não trouxe bons dividendos políticos, porque a política da época não mudou da política de hoje. Quando alguém faz alguma coisa de boa, de muito boa, pelo bem coletivo, sem interesses espúrios, isso incomoda a gente demais. Não é assim? Estou falando besteira, não? Pois bem, política partidária à parte, o fato é que Neemias começou a levantar a raiva, o desgosto, o mimimi de algumas lideranças naquele lugar. E algumas pessoas estavam tão incomodadas com isso que começaram a, com muita perspicácia, montar um plano para pegar Neemias, para pegar Neemias. E pega Neemias e faz aquele famoso trocadilho: venha para cá que eu lhe protejo. Mas Neemias, ele tinha uma consciência tão grande do que ele queria. Neemias manteve o foco na história que Deus tinha para a sua existência. Preste atenção. A história que Deus tem para a existência. Neemias tinha essa consciência. Oscar Wilde, um grande escritor,
Ele diz que viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Sabe o que acontece? Quando nós perdemos a perspectiva da história que Deus tem para a nossa existência, a gente passa só a existir e a gente deixa de viver. E eu comecei agora há pouco, 5 minutos atrás, dizendo que quando a gente tem consciência do que Deus tem para nós e nós pendemos para o Espírito, nós vivemos o quê? O que é que tem de retorno de pender para o Espírito? É vida e paz. Não é assim? Pendeu para a carne é morte. Morte em todos os âmbitos. Não é morte física apenas, mas é emocional, é espiritual. Morre em tudo. Agora, quando a gente tem consciência da vontade de Deus para nós e pendemos para o Espírito, não perdemos de vista a perspectiva do que Deus tem para nós, nós vivemos vida e paz. E Neemias, ele tinha essa percepção. Neemias, ele tinha a dedicação a essa atenção. Ele sabia por que ele existe, a que ele era destinado. Ele sabia que tinha um propósito para a sua vida. Meu Deus, que coisa importante. Eu nem entrei no texto ainda. Mas é que eu estou empolgado nisso, porque isso me falou muito ao coração. Eu não posso perder de vista a história que Deus tem para a minha existência. Pois bem, à luz desse texto aqui, como é que eu faço? O que é que eu posso fazer à luz de Neemias capítulo 6? O que é que eu posso fazer para manter a minha atenção na história que Deus tem para a minha existência? Eu vou facilitar. Você está aí do outro lado e você está me dizendo: José, eu entendi que você disse que eu tenho que manter minha atenção na história que Deus tem para a minha existência. Mas nós temos tanta distração que às vezes a gente perde a atenção da história que Deus tem para a nossa existência. Então a gente começa vivendo uma existência meio que vazia. Maria vai com as outras, deixa a vida me levar, e eu vou indo, e eu acordo, e eu trabalho, e eu tomo banho, e eu como, e eu durmo, e eu acordo, e a existência vai passando. José, eu quero saber o que é que eu tenho que fazer para manter a minha atenção firme na história que Deus tem para a minha existência. Como é que eu faço? Pois bem, quem vai responder isso é o próprio enredo do capítulo 6 de Neemias. Veja o que é que está escrito. Bom, eu já contei a história. Eu disse, eu fiz um preâmbulo aqui, uma digressão histórica rápida sobre qual o contexto de Neemias aqui. E eu terminei dizendo que, politicamente, ele não estava muito bem, porque os inimigos políticos dele estavam criticando por conta do sucesso dele, criticando porque ele estava reconstruindo Jerusalém, criticando porque estava dando resultado. A existência de Jeremias não era apenas um existir sem sentido, mas ele estava vivendo a história de Deus. Vivendo a história de Deus. E como foi? Como foi que aconteceu dos inimigos chegarem perto dele? Eles mandam convites, dizendo assim: olha, dá um jeitinho de se encontrar com a gente lá no vale. Dá um jeitinho, desce aí, desce um pouquinho, desce, e vem aqui falar com a gente, bater um papo. Eu sei que você está ouvindo a voz do Espírito Santo, como eu ouvi. Para você não perder de vista a história que Deus tem para a sua existência, você precisa ficar atento para as artimanhas do inimigo, que uma hora ou outra vai pedir para você descer de onde você está. Uma hora, haverá o momento em que você vai precisar perceber
que não deve aceitar qualquer convite. Por mais que esse convite ele venha recheado de muitas garantias, um convite recheado de muita amizade, um convite recheado, deixa eu baixar isso aqui, que eu esqueci de baixar, e aí os irmãos, quando mandam mensagens, mesmo tão carinhosas, acaba tumultuando aqui. Pois bem, sabe o que é que acontece? Para que você não perca de vista a história que Deus tem para você, você precisa ficar atento às propostas que chegam para você. Bom, eu vou desenrolar o rolo dizendo assim, como é que eu sei que a proposta que está chegando para mim é uma proposta mandando descer de onde eu estou para encontrar com a pessoa? Como é que eu sei que as propostas que estão chegando, elas não são de Deus? Como é que eu sei? É simples, está no texto. Coloque seus olhinhos aí no texto. Verso 2, olha. Venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale. Ele tinha consciência, Neemias, na verdade o que eles queriam era fazer-me mal. Por isso enviei-lhe mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Como é que eu sei que os convites, eles estão desvirtuando o plano de Deus para a minha existência? Eu só consigo perceber isso quando eu sei a obra que Deus tem na minha vida. Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Quando eu sei a vontade de Deus para mim, aí eu não vou perder tempo descendo. Meu irmão, se eu tiver que descer para algum lugar, vai ter que ser descer aos pés da cruz. Se eu tiver que descer para algum lugar, vai ser que descer de joelho. Se eu tiver que descer para algum lugar, eu vou descer de humildade. Não para sair da posição de que Deus deu para mim, para me encontrar com quem quer que queira fazer política comigo. Irmãos, deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Nós estamos num período pré-eleitoral, e eu já falei de política várias vezes aqui, né? Não tem nada a ver, é mera coincidência, tá? Não estou pensando em absolutamente nada de partidarismo. Aliás, eu sou supra-partidário. Então, deixa eu dizer para vocês, tem nada a ver com política partidária. Política aqui eu estou falando da administração da polis, eu estou dizendo relacionamentos. Todas as pessoas que chegam para você e dão um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, como vai, tudo isso é fruto de uma política sistematizada de boa vizinhança. Uma política sistematizada de relacionamento. Algumas positivas, outras negativas. Algumas que trazem muita verdade e outras trazem muito engano. Nesse caso aqui, há muito engano. E o Neemias, ele tinha consciência. Irmãos, que coisa linda! Quando eu li esse texto, eu disse, Deus, me dê essa consciência. Eu preciso ter consciência de onde eu estou, do que eu estou fazendo e de que eu não devo descer. Meu irmão, minha irmã, você vai descer a isso. Você vai descer. É sério. Sério mesmo. Isso me lembra Jonas. Lembra da história de Jonas? Lembra? O filho de Amitai, um profeta da fala de Israel. Bem rapidinho aqui, nota de rodapé. Você sabe que Jonas, ele só fez descer, né? Ô, irmãos, isso que eu estou dizendo nem sempre dá para a gente dizer numa pregação, no domingo. Não dá porque a gente acaba esmiuçando um pouco mais, porque aqui a gente está em guisa de estudo bíblico, né? Mas vê só, Jonas, por exemplo. Jonas, ele só desceu. A Bíblia diz que Jonas, ele foi chamado por Deus. Jonas foi chamado por Deus para ir a Nínive. A Bíblia diz, Jonas, dispõe-te, fica em pé, põe-te de pé e vai à cidade de Nínive.
Aí a Bíblia mesma diz, ele se dispôs, mas foi para fugir da presença do Senhor. Ó, primeira descida, fugiu da presença do Senhor. Segundo, ele desceu para o porto. Geograficamente, é uma descida. Ele desceu para o porto. Do porto, ele desceu ao porão do navio. Do porão do navio, ele desceu às profundezas do mar. Das profundezas do mar, desceu ao ventre do grande peixe. Eu vejo muito rapidamente aqui 5 quedas. Essa é uma trajetória de queda. Deixa eu perguntar para você. Deus, ele tem uma história para sua existência. E você deve ficar de olho nessa história. Você quer perder isso de vista? Você quer perder isso de vista? Se você quiser analisar se você está perdendo isso de vista, se pergunte, eu estou na posição que Deus colocou? Ou por conta de algum convite eu só faço descer? Porque tem gente que só desce. A trajetória é uma queda. Só cai. Ele faz uma pergunta aqui que eu achei primorosa. Lá no verso 2 ainda, 3, ele diz assim, verso 3, parte B. Ele manda um recado para essa galerinha do convite. Eu vou chamar a galera do convite. Você tem uma galera do convite? Tem? Quem é a galera do convite para você? Olha a mensagem que Neemias mandou para a galera do convite. Ele diz assim, estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Ô meu amigo, não posso descer até aí. Eu tenho uma grande obra. Só quem tem consciência do que Deus tem para a história da sua existência pode dizer isso. Olha a pergunta. Por que devo parar agora para ir encontrar com vocês? Por que eu tenho que parar o que eu estou fazendo para ir me encontrar com vocês? Eu tenho consciência do que eu tenho para fazer. Então eu quero que você me responda, dizia Neemias para a galera do convite. Por que eu tenho que parar o que eu estou fazendo para ir me encontrar com você? Meu Deus, quanta autoridade! Agora veja, só tem essa autoridade quem entende que está fazendo uma grande obra. Uma das maneiras de nos proteger dos convites, da galera do convite, é justamente ter consciência de que você tem uma grande obra para fazer. Às vezes as pessoas, aí eu até me chateio um pouco com isso, às vezes as pessoas acham que fazer a obra de Deus é fazer como nós líderes fazemos. Ir a um seminário, passar 4, 5 anos estudando, depois passar por uma banca ministerial, fazer o seu exame, passar, ser ordenado, aí ir para frente de uma igreja ou ir fazer missões em algum lugar. Tem gente que acha que fazer a obra de Deus é isso. E fazer a obra de Deus é, antes de qualquer coisa, ter consciência do que Deus tem para a nossa existência. Fazer a obra de Deus é fazer possível, tornar execuível, praticar a história que Deus escreveu para a nossa existência. Fazer a obra de Deus é isso, né? A grande obra, a grande obra. Talvez a Jerusalém que você tenha que trabalhar para reconstruir seja inicialmente sua família, seja sua mãe, seu pai, seu irmão, seu esposo, seu filho. Talvez a grande obra que tenha que fazer tenha que começar aí na família, né? Talvez, eu até ouvi uma outra vez um irmão com muito gracejo dizendo que a irmã tinha um convite para ir para a Bolívia, mas a irmã, ela só queria fazer missões se fosse para a Bolívia. E alguém chegou para ela e disse assim, mas irmã, já que não dá para a senhora ir para a Bolívia, evangelize ao menos Dona Olívia, a sua vizinha, né? Ou piada sem graça. Bom, o fato é que
O que é fazer a obra de Deus? O que é fazer essa grande obra? O que é, hein? O que é? Primeiro é ter consciência de que você não está aí para aceitar qualquer convite. E se você precisar ser audaz, firme, seja firme. Diga assim, meu amigo, o que é que eu ganho de aí? Porque o que eu tenho para fazer aqui é muito maior. Primeiro. Vamos para o segundo. Veja que coisa linda esse texto diz. Verso 4 diz assim, que 4 vezes eles... Preste atenção. Aqui tem uma informação riquíssima. 4 vezes eles mandaram chamar. 4 vezes convidaram. Pense numa turma insistente. Uma segunda coisa que você precisa fazer para não perder de vista a história que Deus tem para a sua existência é se preparar para se manter firme na sua confissão. E eu tenho falado muito nisso em outras lives, em outros vídeos, no YouTube. Eu falo muito nisso. Mantenha firme sua confissão. Porque o inimigo, ele não desiste não. Não desiste não. Como disse o poeta Tales, todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vêm as tentações. Todo dia, todo dia. Eu preciso estar consciente, você precisa estar consciente de manter firme sua confissão 4 vezes, irmãos. Não estou inventando nada, está escrito aí. 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido. Verso 4. Mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Sabe, irmãos, Deus, ele abençoa aquele que tem um propósito firme. Isso está lá em Provérbios. Deus abençoa quem tem um propósito firme. É por isso que a ideia de Rick Warren, de uma igreja com propósito, foi e é tão firme. Bom, de modo geral, obviamente, né? Tudo que o homem põe a mão precisa de um retoque, né? Porque uma hora ou outra se desvirtua. Mas, de modo geral, uma igreja com propósito, uma vida com propósito. Uma vida com propósito. Uma vida de fé com propósito. Ela é alimentada, sobretudo, pela firmeza de decisão. Firmeza, capítulo 12 de Hebreus. Já que nós estamos arrodeados de tão grande testemunha, nós também que estamos arrodeados de tão grande nuvem de testemunhas, mantenhamos firme a nossa confissão. Firme, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Isso depois de revelar a galeria da fé do capítulo 11 de Hebreus, né? Você precisa manter-se firme, porque a proposta, a galera do convite não vai fazer só uma, não, nem 2, nem 3, nem 4. Serão muitas. Agora veja bem, ele diz assim, então, ele deu a mesma resposta, verso 4, verso 5. Então, Sambalate, olha o nome do indivíduo, Sambalate, me enviou pela 5ª vez o seu servo e trazia na mão uma carta aberta. Irmãos, olhe, 3º lugar. Eu costumo fazer 3 lugares, 3 pontos, mas isso é um estudo bíblico, eu vou aumentar uma coisinha aqui. Veja, em 3º lugar, você precisa estar pronto para entender que a galera do convite, as pessoas que são usadas para fazer com que você perca o foco da história de Deus para a sua existência. As pessoas, os processos espirituais, as hostes espirituais da maldade desse mundo tenebroso, conforme Efésios capítulo 6, verso 10 em diante, depois dá uma lida lá. Essa turma toda, quando ela vê que não consegue de um jeito, ela tenta de outro. 3º ponto, portanto. Observe que tentarão mudar a estratégia.
Tenta por um lado, não consegue, vai para outro. O que foi que fizeram aqui, irmãos? O que foi que fizeram? Bom, primeiro, eles estavam só, Sanbalat, Gesem, estavam só fazendo o convite, desce aqui, vamos conversar aqui e tal. Não deu certo. 4 vezes não deu certo. Ele manteve-se firme. Ele se manteve firme. Como você deve se manter, e eu também. Ele mudou a estratégia, mexendo com as emoções, com o medo. Olha só o que é que se diz. Olha, estamos ouvindo por aqui que você está fazendo essa reconstrução toda, porque daqui a pouco você vai se colocar como rei. E o rei pode não ficar muito satisfeito. Isso é perigoso para você. Vamos nos reunir e resolver isso juntos. Dá uma descidinha para cá. Vão mudar a estratégia. Fazer medo a você, amedrontar. Não se amedronte, porque Deus não lhe deu espírito de medo. Deus lhe deu foi espírito de força, de intrepidez. Não tenha medo, não. Não tenha medo, não. Não tenha medo, disse Jesus, daqueles que podem prender os vossos corpos nas prisões, nos calabouços, mas aquele que pode prender a alma eternamente. Não tenha medo, não tenha medo. Entenda, se estão mudando as estratégias para assustar você, está na hora de você ser mais intrépido ainda. Você ser mais firme ainda. Sabe o que é que foi Jeremias? Sabe o que é que Neemias? Meu Deus, por que estou com Jeremias? Sabe o que foi que Neemias disse? Ele disse: você é um mentiroso. Você é um mentiroso. Se ele fosse nordestino, e eu vou colocar filtro aqui para fazer a transliteração. Você é um cabra safado. Você não tem moral nenhuma para estar falando assim comigo. Você é um cabra safado. Você não tem dignidade nenhuma. Você não tem respeito nenhum. Não vale o que o gato enterra. Você é um mentiroso. Bom, na linguagem de hoje, eu botei um monte de filtro aí. Vamos ver como é que está lá no original? É mais santo? Olha o que é que está escrito. Mandei dizer-lhe. Olha como ele estava bonzinho. Olha o que ele disse, ó. Nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. Na versão corrigida e atualizada diz assim: você criou tudo isso no seu coração. Você está inventando tudo. Às vezes, irmãos, olha, eu não estou fazendo apologia à ira, não, viu? Em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo falar com você. Eu não estou fazendo apologia à ira. Não estou ensinando ninguém a se irar e ser descortês com ninguém. Mas há pessoas, há processos, há situações em que você vai precisar ser mais firme do que tem sido. Você vai ter que ser mais direto. Diga não, eu estou dizendo não. Não é não. E se você está tentando me amedrontar, você não vai conseguir não. Tudo que você está falando aí é mentira. É mentira o que você está falando. Você precisa manter firme a sua atenção na história que Deus tem para a sua existência. Então, quando os inimigos mudarem de estratégia para fazer você perder a perspectiva que você tem e que Deus tem te dado da sua vontade para a tua vida, lembre-se disso. Se precisar, seja firme. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há pessoas no nosso meio que pregam uma... Como é que eu diria? Chamam de longanimidade. Longanimidade faz parte do resultado de quem tem o fruto do Espírito. Longanimidade é uma coisa importante. Longanimidade, mansidão, domínio próprio, tudo isso é muito importante, não abrimos mão disso.
Mas também não podemos abrir mão da importância que é ser firme na decisão. E, se for o caso, usar do seu direito como ser humano. Josiane, do que você está falando? Eu estou falando de Paulo. Lembra que Paulo foi preso e queriam julgá-lo? E ele disse, peraí, só um minutinho, só um minutinho. Quem é você para me julgar, meu filho? Hã? Eu sou cidadão romano. Eu sou cidadão romano. E a lei diz que eu só posso ser julgado por alguém superior a você. Pode mandar chamar o imperador, você não tem autoridade para me julgar, não. Às vezes, irmãos, a gente precisa usar do direito mesmo. Eu não estou, repito, ensinando ninguém a ser descortês, arrogante, prepotente, jactancioso, beligerante, chato de galocha, crente, bronqueiro, arranja briga com todo mundo, não é isso não. Mas eu estou dizendo, à luz desse texto, que há momentos em que você precisa usar do seu direito para dizer, meu amigo, me deixe em paz. Você é um mentiroso. Eu quero viver aquilo que Deus tem para a minha existência, para a minha vida. É por isso que, como advogado mesmo, eu não sou a favor da igreja abrir demais para aquilo que querem fazer com a liberdade religiosa. Artigo 5º da Constituição Federal, cláusula pétrea, cláusula pétrea. Nós temos liberdade de consciência. É a Constituição Federal que está dizendo. Então há momentos em que vai ser necessário dizer, olha, peraí, não é assim não. Não é assim não, meu amigo. Não é assim não. Eu sei que eu tenho deveres, mas eu também tenho direitos. Você é um mentiroso. E eu sei o que é que Deus tem para a minha vida. Seja firme. Eu estou já encerrando. Veja que coisa profunda. E agora é o último ponto. Eu tinha pensado nisso como último. Sabe por quê? Depois de tanta pimenta e de tanta acidez nas minhas palavras. Eu não quero que você pense que agora você vai sair por aí por conta da história que Deus escreveu para você, você vai sair por aí arranjando inimizade com todo mundo. Não é isso. Primeiro, lá em cima, lá no início, quando ele recebe convite e ele diz assim, olha, eu tenho uma grande obra para fazer e eu não posso sair daqui, não posso ir até aí, por que eu desceria? Não é? Ó, já começa um pouquinho ácido, né? Por que eu desceria? Meu amigo, eu tenho que fazer. Depois, pela 5ª vez, escreve um monte de mentira e ele diz assim, ó, você está mentindo, não é isso, você está mudando de estratégia para me prejudicar, mas não é isso. E olhe, você é mentiroso, foi bem firme. Sabe que até agora eu estou sendo extremamente ácido, contrassenso, mas tão forte quanto. Estou sendo cáustico. Eu estou ardendo com essa proposta toda, mas olha como é que o fragmento termina. Esse fragmento é muito lindo. Eu estava comentando isso com minha esposa, com Rita. Olha que coisa linda. Ele diz assim, verso 9. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles dizem, as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Tem muita gente que está torcendo contra você. Esse é o pedacinho da acidez ainda. Tem muita gente torcendo contra você. Tem muita gente dizendo, ele não chega não. E ali é fogo de palha. Ali é só um período, ali é só um tempo, daqui a pouco acaba. E isso não continua não, eu já conheço, já desistiu de tantas outras coisas, vai desistir disso também. Eu sei, tem muita gente falando assim. Muita gente. Mas, preste atenção nessa coisa linda. Depois que ele diz isso, ele diz assim, e faz uma oração. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas
mãos. Essa é a parte mais importante, para você não perder de vista a história que Deus tem para a sua existência. Vamos recapitular? Vamos recapitular? Primeiro, tenha consciência da vontade de Deus para você, da obra que você vai fazer. Tenha consciência. E se você recebe um convite, diga que você não pode, porque você tem o que fazer. E por que você vai descer? Em segundo lugar, quando essa pessoa insistir, esteja firme, mantenha firme sua confissão. E se mudar de estratégia, perceba que está mudando de estratégia e seja duro. Não seja só firme, seja duro. Seja duro. Se precisar, diga, você é um mentiroso, filho do diabo. Como o pai da mentira, você está mentindo do mesmo jeito. Seja firme. Mas no final de tudo, essa é a parte mais importante. Aleluia. Para você não perder de vista a história que Deus tem para a sua existência. Peça a Deus para fortalecer suas mãos. Porque tudo que eu disse até agora, você pode conseguir com a ajuda da religião. Tudo que eu disse até agora. Ter consciência de que você tem uma grande obra, você pode construir isso indo à igreja. Ser firme na sua confissão, nem precisa ser crente. Eu conheço pessoas que há mais de 40 anos torcem pelo mesmo time. O mesmo time perdendo. Imagina um time que está ganhando. Então, presta atenção. E a questão não é essa, não é manter firme apenas. Não é ser intrépido e citar o direito, a dicção do direito, a hermenêutica do direito, fazer a interpretação. E olhe, eu tenho... Não é só... Tudo isso você pode fazer. Agora presta atenção. Para não perder de vista e fazer tudo isso muito bem feito, você precisa que as suas mãos estejam fortalecidas pelo Senhor. E é aqui onde eu cito aquele texto que eu amo tanto. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeite-se a Deus, como Neemias se sujeitou. E disse, Senhor, fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos. Eu não tenho como fortalecer suas mãos, meu irmão, minha irmã. E nem você tem como fortalecer a minha. Nós não temos como nos ajudar a ponto de nos tornarmos prontos para essa vida, para essa história, para viver nesse mundo caído, corrompido, nesse mundo promíscuo, nesse mundo quase que destruído, como era Jerusalém. A gente não pode levar um ao outro ao pódio. Não até o final. A gente pode se ajudar, mas não vai ser nunca suficiente. É por isso que nós precisamos de Deus. Senhor, fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos, para que eu não perca de vista a história que Tu tens para a minha existência. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.